conexão e as mensagens das mitzvot. Desde a época remotas, os homens têm tido consciência de uma realidade além da material, uma realidade que transcende, né, os sentidos e o intelecto do homem, né, da humanidade. E ainda assim aquela mesma consciência desconcertante assim para a realidade de muitas pessoas, né? Uma realidade espiritual que está em um plano mais elevado que podemos compreender. Alguns tipos, né, de práticas religiosas tentam resolver essa dificuldade, procurando assim atingir além do nosso mundo limitado. Existem, entretanto, duas dificuldades fundamentais para compreender. A primeira seria a realidade espiritual está, por definição, né, acima da nossa concepção. Como é possível que o homem se relacione com ela. E a outra realidade, além disso, seria um mundo vidouro, contrário à intenção de Hashem. Hashem criou o nosso mundo por um motivo e uma fixação de ir além daquele propósito que implica vamos dizer assim, uma rejeição a ele, né? O judaísmo ele oferece uma alternativa diferente sobre essas questões. Então, assim, seria uma ligação que pode de fato ser estabelecida, né, entre um mundo material e a existência do mundo espiritual. Mas a iniciativa deve ser tomada, né, por Hashem. Hashem ele desceu ao nosso mundo para nos dar meios com os quais nós pudéssemos nos relacionar com Hashem, tendo assim uma intimidade com ele. Assim, fazendo, né, elevar o nosso ambiente, ou seja, esse mundo físico. Então, este é o propósito das mitzvot, né? Vamos dizer assim, que faz uma diferença, né, para a gente se relacionar, santo bendito seja ele, e nós assim sairmos, né, dessa frente que está atrás da gente vamos dizer assim, numa alma animal, né? E as mitzvot, elas foram dadas somente para refinar, né, essa criação, vamos dizer assim, animal, por uma criação espiritual. Então a maioria das mitzvot envolve coisas materiais, assim, por si só. Vamos dizer assim, tem uma importância, né, para Hashem, porque isso nos que faz diferente de um animal comum, se comparando ao ser humano. No entanto, para dar assim, né, à humanidade um meio pela qual ela possa se relacionar com Hashem, da importância e essas essências espirituais. Além disso, a conexão estabelecida com Hashem por meio do cumprimento de suas mitzvot que permeia o nosso ambiente. E assim, as práticas, né, que são incluídas nessa conexão espiritual, que faz essa diferenciação. Vamos dizer assim, uma forma, né? O intelecto ele vive no mundo do pensamento,
a sua vida é centrada, né, em ideias e conceitos. Um simples carregador de água não, né, atrai a sua atenção. Não é o que ele olhe e como ele vê, né, de forma negativa ou positiva. Os dois simplesmente aparecem e não ter nada assim em comum um com o outro, mas parece não haver, né, nenhum jeito de o carregador de água se relacionar com um intelectual. Ele não tem a capacidade. Nem o que preocupa o carregador de água interessa ao pensador. Ou seja, estão em mundos diferentes, porque aquele que é intelectual, ele vai estar ali sempre pensativo. Já o carregador de água, ele tem que, de uma certa maneira, agir, né? Porque ele tem que carregar a água. O intelectual, ele pode, né, pode pedir uma bebida, tipo aquele que está carregando a água, né? E isso que é a conexão que seria clara entre eles. Então, quer dizer, existe uma lacuna entre o Criador e a criatura. É muito maior aquele que separa, né, o carregador de água do intelectual. E assim, Hashem nos pede um favor, né? Faça e cumpra, né, as mitzvot, obedeça a ele, né? A própria palavra mitzvah dá uma dica sobre esse relacionamento, pois ela, assim, compartilha uma raiz com a palavra, né, tsavas, que significa a ligação. Então, fazendo essa comparação entre o intelectual e aquele que é o carregador de água com Hashem e nós, dá para entender essa abordagem nesse pensamento. Existe também uma dimensão mais profunda, né, no conhecimento. É um mandamento que Hashem não se deu assim o cumprimento pelo homem, que estabelece uma conexão entre os dois. O homem tem a opção de obedecer ou desobedecer, né? Mas ao lidar, né, Hashem lidar um mandamento, já, tipo assim, ele já tem como entrar nesse mundo, né? Se o homem escolhe cumprir um mandamento e ele confia, né, nessa conexão, e se ele recua ou nega, isso, na verdade, independentemente, está na decisão do homem. Hashem já estabeleceu né, a ideia desse relacionamento que ele quer ter com a sua criatura. A opção do homem que vai trazer essa extensão, né, de disposição em reconhecer e desenvolver essa ligação. Assim, reside assim, uma conexão com a leitura da Torá semanal, né, da porção semanal, que seria dessa semana, a Parashat Tzaveh. O nome, né, Tzaveh significa ordem, e é tirado do Pasuk inicial, né, do capítulo 5. E Hashem falou a Moshe, ordene a Aaron, né? Então, quer dizer, ao longo da Torá, 3 termos são usados para introduzir um mandamento, né? Que seria Emor, que significa diga, Deber, fale, e Tzav, ordene. Então, os 3 termos comunicam essa vontade de Hashem, né? Mas o termo Tzav
está mais indiretamente relacionado de uma forma mais conceitual, com um conceito assim de mitzvah, né? Explicando o que significa, né? Que é ordene, né? O termo diga ou fale, né? Diga ou fale. Parecem assim a opção, né? Que fica na mão daquele que é o ouvinte. Foi lhe dado, né, a ordem, né? Diga a Moshe que ordene a Aaron, né? Então o tom usado indica que ele tem uma escolha. Então foi dito, né, que ele deveria fazer, mas a decisão em fazê-lo vamos dizer assim, é sua, é minha, né? Seria ali de Moshe com Aaron. Então quando ao contrário, né, quando ouvimos essa palavra ordene, ela tem assim uma indicação, né, de um assunto bem imperativo. Então nesse caso aqui indica que Hashem tomou e então de forma assim a essa situação empurra o homem em direção ao cumprimento da tarefa, né? Então Hashem ele oferece essa tarefa com essa ordem, e aí o homem, vamos dizer assim de uma forma mais ampla, né, a humanidade, ela tem em suas mãos esse poder de executar ou não essa tarefa, né? Então assim esse conceito ele pode ser assim amplificado, né, combinando, né, entre esse ensinamento as fontes, né? Então o emor, que traduzido diga, está associado com a fala, né? Gentil, quando Daber, traduzindo, né, como fale, é associado aos tons, né, mais ásperos, né, mais assim, com mais ênfase. Então na Cabala, né, na Cabala ela nos traz os 10 mundos, né, espirituais, né, que conectam a essa divindade e traz esses 3 caminhos, né, então de forma direta ela é associada, né, à bondade. Então Tzav está associado com esse meio, né, uma abordagem mais equilibrada que combina esses 2 extremos, né. Por exemplo, né, a misericórdia é um dos atributos, né, da árvore da vida. Então é um vetor que está no meio, né, uma balança, representa ali uma efusão da bondade, juntamente com o julgamento. A bondade ela vai implicar em uma disposição de dar sem considerar e se é merecedor. Então o julgamento, ao contrário, ele envolve já um meio que venha avaliar, né, esse mérito todo. A misericórdia ela leva a natureza, né, desse que está recebendo a ordem, né, em consideração aquilo que ele pôs em prática, né, que ele resolveu a obedecer. Então ele acaba recebendo essa misericórdia justamente pela palavra, né, de ordenar, sabe? Ordenar e ele aceitar. Então pode ajudar, assim, né, no mesmo que ele não é merecedor, mas ele está obedecendo. Então, com a misericórdia, ela nos dá assim uma conexão interior, de forma que a gente recebe essa misericórdia, esse benefício, né, de Hashem ao obedecer, né? E também assim é possível que
essas duas tendências opostas, né, elas se combinam em um único atributo, né? É a balança, né? A ordem que é dada e a obediência que é recebida por essa pessoa que está recebendo. Então, ela é capaz de conduzir, né, entre diferentes abordagens esse segmento. Ao fazê-lo, ela vai transmitir uma fluência, né, ilimitada, até para níveis mais inferiores da árvore da vida, não só a questão da misericórdia. Então, as mitzvot, elas associam muito com a palavra tzav, né, ordene, refletem essa síntese, né? Bem interessante que esse relacionamento em questão da dimensão transcendental, Hashem, ele faz com que essa dimensão ela penetra, né, no interior do homem, unindo os dois em uma unicidade completa, né? Então, os conceitos acima são referidos, né, no assunto da leitura da Torá dessa semana, né, os sacrifícios, né, no santuário e também ali no Michigan, né? Então, a adoração com os sacrifícios estão acima do nosso entendimento. Então, muitas pessoas elas não vão compreender e entender como que funcionava, né, o Michigan, o tabernáculo ou o templo, né, na época que o templo ainda existia. Então, tendo esse entendimento, nós vamos entender que o intelecto humano não pode apreciar e entender que Hashem desejava, né, em relação ao sacrifício de um animal, queimar a farinha sobre o altar, né, etc., como forma aí para explicar, né? Então os nossos sábios eles vão dizer que Hashem ele é agradável para mim e que eu tenha dado uma ordem, né, à minha vontade, né, e que a minha vontade ela venha ser feita concordando com aquilo que Hashem pede. Então existem mitzvot que trazem benefícios que são assim bem interessantes, né? Quando nós começamos a compreender, né? Então os sacrifícios eles são em consideração assim mais ao homem, quando o homem obedece, então ele se torna merecedor. Aí Hashem ele vai trazer essa consideração em obediência à Torá e ele vai ter esse sustento, né, indicativo que Hashem ele necessita do serviço espiritual, assim, vamos dizer assim. Então Hashem ele quer esse serviço espiritual. Então nós que falhamos em muitas vezes não obedecer e não pôr em prática, né? A falha está em nós. Então de toda maneira hoje em dia a gente não pode estar sacrificando animais, até pelo fato que não existe mais o tabernáculo ou o templo. Só que quando nós obedecemos as mitzvot, a gente também acaba se transformando nesse sacrifício, né? Então a ênfase é que esse compromisso com a vontade de Hashem seja feita, né, como minha vontade também, né, como tua vontade. Então uma pessoa vê a si mesma, ou teria que ver a si mesma dessa forma. Quando eu faço, quando eu recebo a ordem e obedeço, eu me transformo em um sacrifício. Então a prática completa de todas as mitzvot, né, em particular, né, os sacrifícios,
sempre vai nos remeter o quê? A era da redenção, né? Então, vamos dizer assim, uma oração, né? Enfim, algo que você possa estar transmitindo a Hashem, né? Então é isso daí, pessoal. Então, essa conexão do nosso mundo animal que existe dentro da gente, quando a gente obedece, isso traz essa conexão que nos liga com Hashem. Que Hashem possa abençoar cada um e que todos possam ter um excelente Shabbat. Um grande abraço, Shalom, Shalom. Shabbat, Shalom.